O segredo do magnata destronado. Assine para não perder as histórias mais chocantes. O paraíso é uma prisão. A escapada secreta de um magnata é a fantasia definitiva. Um jatinho particular, águas turquesa e uma linda amante. Mas a mulher que os esperava na pista não era uma anfitriã. Era a sua esposa grávida. E o mundo deste homem, um titã dos negócios, não desmoronou. Foi confiscado, porque ela não era apenas a esposa dele. Ela era a dona do avião. Ricardo Vasconcelos acreditava nas leis do seu próprio universo. Aos 45 anos, era o carismático CEO da Vasconcelos Empreendimentos. Um homem que não apenas construía arranha-céus, mas remodelava horizontes. Sua vida era uma coleção curada de aquisições. Uma luxuosa cobertura com vista para o Parque Ibirapuera, em São Paulo. Uma garagem que abrigava uma frota de carros que destilavam inveja. E um relógio, um Patek Philippe Grand Complications, que valia mais do que a maioria das casas. Sua aquisição mais preciosa, no entanto, era sua esposa, Isabela Ribeiro de Moraes. Ela não era apenas bonita, era arte. Descendente de uma linhagem de financistas brasileiros tradicionais, possuía uma inteligência silenciosa e uma graça inabalável que fazia Ricardo parecer menos um magnata impiedoso e mais um estadista. Durante 7 anos, ela havia sido a companheira perfeita, organizando seus galas beneficentes, encantando seus rivais de negócios e proporcionando um sereno santuário do selvagem mundo imobiliário paulistano. Agora estava grávida de 9 meses do primeiro filho, um menino. E isso, para Ricardo, era a joia final de sua coroa. Um legado, um herdeiro. No entanto, no ar silencioso e climatizado de sua cobertura, as rachaduras começavam a aparecer na fachada dourada. Isabela, com seu corpo transformado pela nova vida em seu interior, havia se tornado mais introspectiva. Suas conversas, antes centradas em leilões de arte e eventos sociais, agora giravam em torno das cores do berçário e dos planos de parto. Ela tinha um novo brilho, mas sua atenção estava centrada no bebê. Ricardo sentiu-se inquieto. Amava Isabela, ou melhor, amava a ideia dela, a esposa perfeita, a mãe do seu filho, mas a realidade primeva e visceral da gravidez, os tornozelos inchados e o cheiro de vitaminas pré-natais, parecia-lhe algo doméstico, mundano. Era uma amarração a uma realidade que ele havia passado a vida tentando transcender. Sua inquietude encontrou um nome: Luana Fontes. Luana tinha 26 anos, uma ambiciosa arquiteta júnior em sua empresa, com olhos da cor do céu de verão e uma fome que Ricardo reconhecia, porque refletia a sua própria. Ela o via não como um futuro pai, mas como o titã que ele era. Ela não queria falar sobre consultas com o obstetra. Queria falar do impossível design em balanço para a nova torre da Vasconcelos em Dubai. Olhava para ele com uma inebriante mistura de assombro e ambição. Um potente coquetel para um homem cujo ego começava a sentir fome. O affair começou de maneira previsível. Noites no escritório, uma garrafa de uísque compartilhada sobre plantas, uma mão que se demorava um momento a mais. Rapidamente escalou para encontros clandestinos, em hotéis boutique e promessas sussurradas. Para Luana, Ricardo era um deus que lhe oferecia um vislumbre do Olimpo. Para Ricardo, Luana era uma via de escape, uma reafirmação do homem que ele era antes da iminente realidade da paternidade. A mentira saiu facilmente. "Outra viagem, querido?" perguntou Isabela, com a mão apoiada protetoramente sobre a esfera perfeita de sua barriga. Ela estava arrumando um buquê de peônias brancas em sua mesa de mármore. "Receio que sim", disse Ricardo, afrouxando a gravata.
Beijou o topo de sua cabeça, inalando o familiar aroma de seu Chanel No. 5. O desenvolvimento é intrancoso. O conselho local está dificultando as coisas com as licenças. Preciso ir lá, apertar algumas mãos, lembrá-los de quem lhes dá de comer. Era uma mentira plausível. A Vasconcelos Empreendimentos tinha um importante projeto de resort de luxo em andamento na ilha paradisíaca na Bahia. Por quanto tempo? Sua voz era suave, com um cansaço que ele escolheu interpretar como simples fadiga da gravidez. 3 noites, 4 no máximo. Voltarei muito antes que este pequeno decida fazer sua estreia. Ajoelhou-se, colocando uma mão sobre seu ventre. O bebê deu um chute firme e sólido contra sua palma. Por um segundo, uma genuína pontada de algo, talvez culpa, talvez amor, o atravessou. Rapidamente a reprimiu. Negócios eram negócios. Prazer era prazer. Ele era hábil em mantê-los separados. Tome cuidado, sussurrou ela, seus olhos procurando os dele. Não gosto que você voe tanto agora. Ou no avião da empresa, mais seguro do que atravessar a rua nesta cidade, disse com um sorriso tranquilizador. Ele era um mestre da mentira, porque acreditava em suas próprias justificativas. Esta viagem não era apenas um affair, era uma necessidade. Ele precisava desta libertação para ser um marido melhor, um pai melhor. Era uma válvula de escape. Enquanto arrumava sua mala naquela noite, roupas leves, óculos de sol caros, uma garrafa de seu óleo bronzeador favorito, escondida em um bolso lateral, sentiu uma emoção familiar. A emoção da aposta, de ter tudo. A esposa perfeita, a amante que o adorava, o império no ar. Ele era Ricardo Vasconcelos. As regras dos homens comuns não se aplicavam. Não notou a forma como Isabela o observava do umbral, sua expressão ilegível. Viu apenas o que queria ver. A esposa perfeita, confiante e grávida, alegremente alheia à vida paralela que ele vivia com tanta perícia. A viagem para o aeroporto particular de São Paulo foi uma transição entre mundos. A van preta abriu caminho pelo tráfego da vida doméstica de Ricardo, deixando para trás a elegância silenciosa do bairro do Jardim Europa para o poder cru e a exclusividade da aviação privada. Enquanto as portas do hangar deslizavam, Ricardo sentiu que os últimos vestígios de culpa se evaporavam, substituídos por uma explosão de adrenalina. Este era o seu verdadeiro elemento. Luana já o estava esperando no luxuoso salão minimalista, parecendo a parceira perfeita de um multimilionário. Usava um macacão de seda cor creme que brilhava sob a luz suave, seu cabelo loiro capturando a luz. Era energia nervosa e beleza deslumbrante, um marcado contraste com o classicismo sereno de Isabela. Levantou-se de um salto ao vê-lo com um sorriso amplo e sem reservas. Fiquei tão preocupada que você se atrasasse, suspirou, beijando-o rapidamente. O sol não nasce até que eu o diga, querida, murmurou ele, entregando sua maleta a um assistente. E nossa viagem nos espera. O voo deles era um Bombardier Global 700-500, operado pela Líder Aviação. Pousava na pista como um elegante predador prateado, sua distintiva listra vermelha, uma marca de pura audácia. Para Luana, que havia crescido em uma casa de conjunto habitacional em Osasco, era impressionante. Não era apenas um avião, era uma declaração. A comissária de bordo, uma mulher polida chamada Ânia, os cumprimentou nas escadas. Senhor Vasconcelos, bem-vindo a bordo. Temos o Dom Perignon 2008 resfriando, como solicitado. Excelente, Ânia. Você sabe o caminho para o meu coração, disse Ricardo com seu charme natural. Conduziu Luana à cabine
e o queixo dela literalmente caiu. Isso não era o interior de um avião. Era a suíte de uma cobertura que desafiava a gravidade. Assentos, clube de couro creme, madeira escura polida, suaves mantas de cachemira dobradas em um divã que podia se converter em cama. Uma cozinha completa era visível, onde um chefe privado já estava empratando aperitivos. Ricardo, isto é insano, sussurrou Luana, passando a mão sobre o couro suave. É apenas uma ferramenta de trabalho, disse ele, desfrutando do olhar de assombro em seu rosto. O tempo é a única mercadoria que não posso comprar, então me certifico de não desperdiçá-lo. Enquanto o jato começava sua poderosa ascensão, sentaram-se um de frente para o outro, bebendo champanhe. As bolhas fizeram cócegas no nariz de Luana e ela riu, um som que se sentiu jovem e despreocupado. Ricardo a observou sentindo uma sensação de satisfação. Isto era real. O peso de suas responsabilidades, o iminente nascimento, as expectativas silenciosas de sua vida com Isabela, tudo desvaneceu a 40.000 pés. Então, começou Luana, sua voz um pouco mais séria. Fale-me do projeto. Trouxe meu tablet com as maquetes revisadas para o complexo do spa. Ricardo fez um gesto desdenhoso com a mão. Nada de negócios? Não durante as primeiras 24 horas. Essa é uma regra. Mas você disse à sua esposa... Eu disse à minha esposa o que ela precisava ouvir, disse suavemente. Esta viagem é para nós, para celebrar o fechamento do Acordo de Singapura. Para celebrar você. Luana corou com um encantador tom rosado. Ela era inteligente, e uma parte dela sabia que sua posição era precária, mas a confiança dele era contagiante. Ele a fez acreditar que a fantasia era sustentável. Ela se deixou levar, acreditando que seus elogios sobre sua nova perspectiva na arquitetura eram mais do que apenas conversas de travesseiro. Acreditava que ele a via como uma parceira, não apenas como um affair. No meio do voo, ele lhe deu um presente, uma pequena caixa verde escura da Tiffany. Dentro havia um delicado colar de diamantes, com um design estelar como uma pequena constelação, para ser usado ao redor do pescoço. Ricardo, eu não posso, ofegou ela, embora suas mãos já estivessem se estendendo. Não seja ridícula. Parecia você, disse sua voz em um ronronar baixo. Ele se levantou e o abotoou ao redor do pescoço dela, seus dedos se demorando em sua pele. Uma estrela em ascensão, o gesto, a opulência, o puro romance inebriante de tudo isso era avassalador. Ninguém nunca me tratou assim, murmurou Luana. Acostume-se, disse ele, beijando-a, enquanto o jato traçava seu caminho para o sul através do céu noturno. Ricardo se sentia totalmente invencível. Ele havia dominado a arte da compartimentação. Isabela e o bebê estavam em uma caixa, seguros e esperando por ele em São Paulo. Luana e esta escapada vibrante e emocionante estavam em outra. Nenhuma precisava se tocar. Ele podia se mover entre elas, tomando o que precisava de cada uma, um rei de 2 reinos separados e perfeitamente gerenciados. Estava tão absorto em sua própria genialidade, tão cativado pelo reflexo do homem poderoso que via nos olhos adoradores de Luana, que perdeu os pequenos detalhes. Não notou o sutil, quase imperceptível, brilho no sorriso profissional da comissária Ania quando o olhou. Não pensou 2 vezes no fato de que estava usando sua conta corporativa com a Líder Aviação, uma conta tão vasta e complexa, administrada por uma equipe de pessoas que nunca se incomodou com as letras miúdas. Apenas fez a ligação e o jato prateado apareceu. Ele era o cliente, o mestre do seu universo, a arquiteta da vingança.
Enquanto Ricardo e Luana estavam suspensos em sua luxuosa bolha, Isabela estava em terra, e seu mundo era qualquer coisa, menos sereno. A plácida calma maternal que ela projetava era uma máscara cuidadosamente construída. Debaixo dela, sua mente era um turbilhão de suspeita, dor e uma ira fria e calculadora. O primeiro fio havia se desfeito há um mês. Era um recibo deixado descuidadamente no bolso de um paletó que ele enviara à lavanderia. Não era de um restaurante nem de um bar. Era da Hermès, por uma bolsa Birkin, em um surpreendente tom turquesa. O custo era astronômico. Não era seu aniversário nem o aniversário deles. Quando ela perguntou casualmente, Ricardo havia sido impecavelmente suave. Um presente adiantado, querida. Estão guardando para você. Eu queria que fosse uma surpresa. Mas a mentira não se encaixava. O nome da associada de vendas no recibo, Jocelyn, era um que ela não reconhecia de seu contato habitual na loja. Um pequeno detalhe, mas a família de Isabela, o clã Ribeiro de Moraes, havia construído um império financeiro notando pequenos detalhes. Ela começou a observar. De verdade. Notou a forma como Ricardo afastava o telefone dela, a repentina frequência das chamadas de conferência noturnas com a Ásia. Percebeu a nova energia, quase desesperada, que ele tinha. Uma espécie de vitalidade que se sentia desconectada da vida deles juntos. A confirmação veio de uma fonte improvável. Sua prima, Sofia Guimarães. Sofia, que trabalhava com curadoria de arte, havia ligado para ela de Miami 2 semanas antes. Bela, querida, você não vai acreditar em quem acabei de ver na casa tua, havia tagarelado Sofia. O Ricardo não quis incomodá-lo. Parecia estar em uma conversa profunda com uma loira, uma arquiteta do escritório dele. Acho. Ele a apresentou a alguém na Art Basel no ano passado. Luana, é isso. Ela está na equipe do projeto Trancoso. Ricardo supostamente estava em Belo Horizonte naquela semana, fechando um negócio. O mundo se inclinou sobre seu eixo. A dor foi um golpe físico, uma dor lacerante no peito que a fazia ter dificuldade para respirar. Por um dia ela se permitiu senti-la. Deitou-se em sua cama, rodeada pelo cheiro dele, e chorou pela vida que pensou que tinha. Chorou por seu filho não nascido. Mas Isabela Ribeiro de Moraes não era uma mulher que se revoltava. Lágrimas eram um luxo e ela tinha trabalho a fazer. No segundo dia, a dor havia se cristalizado em algo mais duro, mais frio. Determinação. Uma confrontação pública e desordenada não era o seu estilo. Era teatral e, em última análise, sem poder. Gritar e chorar apenas lhe daria a satisfação de vê-la destruída. Não. Ela não lhe daria isso. Ela não seria uma vítima. Seria uma estrategista. Ela não contratou um detetive particular. Eram desorganizados e sua lealdade estava sempre à venda. Em vez disso, usou uma ferramenta muito mais poderosa. Seu próprio nome. A família Ribeiro de Moraes tinha laços profundos em finanças globais, segurança e análise de dados. Fez uma única e tranquila ligação para um consultor em Genebra que seu pai havia usado por décadas. Um homem que podia encontrar um fantasma em uma máquina. Não pediu fotos nem detalhes sórdidos. Pediu pontos de dados, manifestos de viagem, despesas de cartão de crédito corporativo, registros de comunicação. Instrumentos de precisão. Não objetos contundentes. Os dados retornaram em 48 horas, um arquivo criptografado e ordenado que desnudou todo o affair. Os hotéis, os presentes, incluindo a Birkin turquesa que havia sido entregue em um elegante apartamento no centro de São Paulo,
e o mais importante, o próximo voo. Um Bombardier Global 7500 da Líder Aviação, reservado de São Paulo para Trancoso, para 2 passageiros, Ricardo Vasconcelos e a senhorita Luana Fontes. A reserva era para 4 dias na vila mais exclusiva da ilha, Vila Maracujá. Ver tudo em preto e branco foi brutal, mas também foi esclarecedor. A traição de seu marido não era um momento de fraqueza. Era uma vida paralela, meticulosamente planejada. Ele havia construído um mundo inteiro sem ela, usando os recursos que ela havia ajudado a construir. E foi então que ela viu um detalhe enterrado nos registros financeiros corporativos que o consultor havia incluído. Os pagamentos dos frequentes voos particulares de Ricardo não eram feitos diretamente para a Líder Aviação. Eram canalizados através de uma empresa-mãe, uma firma de gestão chamada Aerolux Holdings. Aerolux Holdings, o nome provocou uma lembrança. Isabela passou os 2 dias seguintes não no berçário, mas em seu escritório em casa, um elegante espaço com paredes de vidro no qual Ricardo raramente entrava. Sua formação não era apenas em História da Arte. Seu pai havia insistido que ela obtivesse um MBA. Ela entendia os balanços e as carteiras de investimento melhor do que Ricardo jamais lhe deu crédito. Sacou os arquivos de sua própria firma de capital privado, a Moraes Capital. Era sua própria empresa, financiada por sua herança, e tinha um sucesso espetacular. Especializava-se no que ela chamava de infraestrutura furtiva. Empresas que eram essenciais, mas pouco glamorosas, logística, data centers e, sim, transporte especializado. 6 meses atrás, sua firma havia liderado um consórcio em uma aquisição majoritária de uma empresa de serviços de aviação. A empresa tinha uma carteira diversa, incluindo serviços em terra, gestão de frotas e uma participação controladora em uma firma de gestão de voos charter de primeira linha. Uma firma com uma lista de clientes de primeira linha e contratos de operação exclusivos com companhias charter, como a Líder Aviação. A firma era Aerolux Holdings. Ela ficou olhando para a tela, as peças se encaixando com uma certeza aterrorizante e emocionante. O affair de Ricardo, suas mentiras, sua flagrante falta de respeito. Tudo estava sendo facilitado por um sistema que agora ela controlava. Ele estava usando seus próprios ativos para traí-la. A ironia era tão profunda que era quase poética. Um sorriso lento e perigoso se espalhou pelo rosto de Isabela. A dor em seu peito ainda estava lá, um nó duro e frio, mas agora estava acompanhada por uma onda de poder puro e não adulterado. Ele pensou que era o mestre do seu universo. Ele havia esquecido um detalhe crucial. A esposa de um Ribeiro de Moraes nunca é apenas um planeta na órbita de um homem. Às vezes ela é a força gravitacional que pode derrubar o sol dele. Ela não cancelaria o voo dele, não congelaria seus cartões de crédito. Isso era muito simples, muito rápido. O castigo tinha que se ajustar ao crime. A humilhação tinha que ser tão grandiosa quanto o engano. Reservou um voo comercial de primeira classe para Porto Seguro, o principal ponto de entrada para Trancoso, para o dia seguinte. De lá, um pequeno charter a levaria para a ilha. Arrumou uma pequena mala. Ela estaria lá esperando por ele. Ele voava em seu avião. Ele ficava em uma vila que a empresa dela havia reservado através de seus serviços. Ele estava prestes a aterrissar em um paraíso que só ela tinha o poder de transformar em seu inferno pessoal. A emboscada no paraíso. O pequeno avião a hélice desceu bruscamente em direção ao aeroporto de Terra Vista, Trancoso, uma pista de pouso famosa por sua pista assustadoramente curta
que termina em uma praia de areia. Enquanto outros passageiros ofegavam ou agarravam seus apoios de braço, Isabela permaneceu perfeitamente imóvel, olhando pela janela a água de um azul impossível. Não sentia medo, apenas uma calma profunda e assustadora. Era uma general inspecionando o campo de batalha antes que o primeiro tiro fosse disparado. Ela havia chegado um dia inteiro antes de Ricardo. Na pista, foi recebida por um homem chamado Jean-Luc Dubois, o gerente regional da Aerolux Holdings. Era um francês de cerca de 50 anos, clean e eficiente. Um homem que entendia o poder e, o que é mais importante, a discrição. Seu escritório em São Paulo havia arrumado tudo. Senhora Ribeiro de Moraes, disse inclinando ligeiramente a cabeça. Bem-vinda a Trancoso. É uma honra tê-la. Ele já a conhecia como Isabela Ribeiro de Moraes, a formidável chefe da Moraes Capital. O sobrenome Vasconcelos era uma nova e claramente significativa adição. Obrigada, Jean-Luc. Por favor, chame-me Isabela. Seu tom era caloroso, mas não deixava espaço para familiaridade. Confio que tudo está em ordem. Certamente, senhora. Suas instruções foram perfeitamente claras. Eles evitaram o terminal principal, dirigindo-se diretamente para a FBO privada que a Aerolux gerenciava. Era a mesma em que Ricardo e Luana chegariam no dia seguinte. Isabela fez um tour lento e deliberado. Tomou nota da posição do balcão de recepção, das linhas de visão da área do lounge, da localização do escritório da equipe de terra. Cada detalhe era uma vantagem tática. Sua primeira instrução foi para o pessoal. Teve uma breve reunião privada com Jean-Luc e o gerente sênior da FBO. Amanhã à tarde, começou. Sua voz firme e uniforme. Um voo da Líder Aviação chegará de São Paulo. O passageiro principal é meu marido, Ricardo Vasconcelos. Ele viaja com uma associada de negócios. É imperativo que a chegada deles seja tratada com a máxima profissionalidade. No entanto, o senhor e sua equipe receberão suas ordens não dele, mas de mim. Está entendido? Os dois homens trocaram um olhar. Isso era incomum, mas o nome Ribeiro de Moraes tinha mais peso em seu mundo do que o Vasconcelos jamais poderia ter. Perfeitamente, senhora, afirmou Jean-Luc. Ótimo! Ele esperará um carro para levá-lo à Vila Maracujá. Esse carro não chegará. A bagagem deles será retida aqui na FBO, aguardando minhas instruções. As linhas de crédito dele associadas a esta instalação e nossos parceiros na ilha devem ser temporariamente suspensas. A reserva na Vila Maracujá foi modificada. A nova hóspede principal sou eu. A equipe de segurança da vila agora é a minha. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas ordens se estabelecer. Estava desmantelando sistematicamente o poder dele, tijolo por tijolo. Vocês devem receber ele e sua convidada como qualquer outro cliente, escoltá-los até o lounge principal, oferecer-lhes uma bebida e então me informarão que eles chegaram. Eu cuidarei do resto. Naquela noite, Isabela não se retirou para a vila opulenta. Em vez disso, ficou em um modesto, mas confortável quarto na FBO, reservado para a tripulação de voo. Comeu uma refeição simples de peixe grelhado e arroz. Passou a noite não com raiva, mas em tranquila preparação. Revisou os relatórios trimestrais da Aerolux, sua mente afiada e focada. Estava reclamando não apenas seu casamento, mas sua própria identidade. Uma identidade que havia permitido que fosse suprimida pelo papel de esposa de Ricardo Vasconcelos. No dia seguinte, enquanto o sol caribenho subia alto no céu, ela se vestiu com cuidado. Escolheu um vestido de linho branco de maternidade simples, mas elegante. Era chique e confortável, mas também servia a um propósito.
Era um lembrete visual de o que e quem Ricardo estava traindo. Usava sandálias rasteiras, seus pés ligeiramente inchados. Seu cabelo estava preso em um coque simples e elegante. Não usava joias, exceto suas alianças de casamento e um relógio simples. Não era uma mulher desprezada vestida para uma briga. Era uma CEO prestes a realizar uma aquisição hostil de sua própria vida. Sentou-se no escritório privado de Jean-Luc, que tinha uma janela de vidro de sentido único com vista para o lounge. Tinha uma garrafa de água fria e o último ultrassom de seu filho, que havia colocado virado para baixo sobre a mesa. Às 14h15, o telefone de Jean-Luc tocou. Ele ouviu por um momento e então olhou para Isabela. Senhora, o Global 7500 iniciou sua aproximação final. Eta 10 minutos. Isabela respirou lenta e profundamente, sua mão repousando sobre seu estômago. O bebê agitou-se com um movimento suave. Está tudo bem, pequeno. Mamãe cuida disso. Sussurrou suavemente. Ela se levantou, a imagem da serenidade maternal, mas em seus olhos se gestava uma tempestade. A calma antes do ataque. O último momento de silêncio antes que as leis imutáveis do universo de Ricardo Vasconcelos estivessem prestes a ser despedaçadas. O magnata, destronado. A descida para Trancoso foi espetacular. Ricardo se certificou de que Luana tivesse a melhor vista, apontando para os mega-iates que salpicavam o porto e as vilas de telhados vermelhos que se agarravam às encostas verdes. "Bem-vinda ao meu escritório", disse com um grande gesto, sua voz suave como o uísque single malt em seu copo. Luana estava hipnotizada. As últimas 4 horas haviam sido um borrão de luxo que ela mal podia compreender. O champanhe, a comida gourmet, a pura liberdade de pairar sobre as nuvens, haviam agido nela como uma droga poderosa. Sentia-se tonta, especial, escolhida. O colar de diamantes parecia frio contra sua pele, um lembrete brilhante e constante de sua nova realidade. "Não consigo acreditar que isso é real", disse com o rosto colado na janela. "É como um cartão postal." "É melhor que um cartão postal. É nosso. Pelos próximos 4 dias, corrigiu Ricardo. "A vila que reservei tem uma praia particular e um estúdio de gravação." Aparentemente, um roqueiro costumava ser o dono. Ele estava em seu elemento, o anfitrião magnânimo, o fornecedor de sonhos. O voo havia sido perfeito. A tripulação havia sido atenciosa, mas discreta. Ele havia transitado com sucesso de sua vida em São Paulo para sua vida na ilha. A compartimentação estava completa. Enquanto o jato pousava com um solavanco suave e rolava em direção ao terminal privado, Ricardo já estava planejando sua noite. Um banho, coquetéis à beira da piscina infinita, um chefe privado preparando o que seus corações desejassem. "Ania!" chamou a comissária de bordo enquanto ela preparava a cabine para a chegada. "Peça para que enviem nossas malas com o motorista. Iremos direto para a vila." "Certamente, Sr. Vasconcelos", respondeu Ania. Seu sorriso era tão perfeito quanto sempre. Mas se um olhasse de perto, havia uma nova, quase imperceptível rigidez em sua postura. Um vislumbre de deferência que não era dirigido a ele, mas a algo além dele. Ricardo, é claro, não notou. A porta da cabine se abriu e uma onda de ar quente, úmido e salino inundou o espaço. Era o cheiro de liberdade e escape. Ricardo colocou seus óculos de sol, a própria imagem de um poder sem esforço. Pegou a mão de Luana. "Pronta para o paraíso?" perguntou. "Mais do que pronta." Ela sorriu. Eles desceram as escadas para a pista quente.
2 membros da tripulação de terra esperavam na parte inferior. Ricardo esperava que um deles fosse seu motorista segurando uma placa. Em vez disso, foram recebidos pelo gerente da FBO, um homem que ele reconheceu de viagens anteriores. Senhor Vasconcelos, bem-vindo de volta a Trancoso. Senhorita Fontes, disse o gerente com um aceno educado, mas formal. Se por favor me seguirem até o lounge, podemos processar a chegada de vocês. Ricardo sentiu um flash de aborrecimento. Não é necessário. Apenas peça para o motorista nos levar. A vila está esperando. Minhas desculpas, senhor, mas devemos insistir. Há alguns novos protocolos de chegada que precisamos confirmar. Levará apenas um momento. O tom do gerente era impecavelmente educado, mas estranhamente inflexível. Era o tom de um funcionário seguindo uma ordem estrita e inegociável. Ricardo suspirou frustrado pelo atraso burocrático, mas não disposto a fazer uma cena. Certo, sejamos rápidos. Ele e Luana foram escoltados através da pista e para o interior do fresco e climatizado FBO. O lounge era de bom gosto e estava deserto, com sofás de couro branco e janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da pista de pouso. Posso oferecer-lhes algo para beber enquanto esperam? Perguntou o gerente. Água, champanhe? Já tivemos champanhe suficiente, disse Ricardo secamente. Apenas arrume o carro. Certamente, senhor. O gerente fez uma ligeira reverência e se retirou, deixando-os sozinhos. Luana se aproximou da janela, olhando para o seu jato prateado, sendo atendido pela tripulação de terra. Ele parecia um pouco rígido, comentou. "Mode, burocracia de ilha." Ricardo zombou, afrouxando o colarinho. Eles têm um pouco de poder e isso lhes sobe a cabeça. Não se preocupe. Mais 5 minutos e estaremos à beira da piscina. Ele afundou em um dos sofás de couro, batendo o pé com impaciência. Checou seu telefone. Ainda sem sinal. O atraso momentâneo era um pequeno grão de areia na máquina bem lubrificada de sua vida, e o irritava. Os segundos passaram, esticando-se em 1 minuto, depois 2. O silêncio no lounge era absoluto, quebrado apenas pelo fraco zumbido do ar-condicionado. A emoção inicial da chegada começava a se transformar em uma estranha sensação de inquietação. Algo não se encaixava. A saudação formal, a insistência em ir para o lounge, o atraso com o carro, tudo era um pouco controlado demais. "O que está demorando tanto?" perguntou Luana, sua voz tingida com a mesma inquietação. "Eu vou descobrir", disse Ricardo, sua paciência finalmente esgotada. Levantou-se, pronto para ir e exigir o serviço pelo qual estava pagando uma fortuna. Neste exato momento, uma porta do outro lado do lounge se abriu e o mundo dele parou de girar. A porta se abriu, não com um estrondo, mas com um suave assobio pneumático que pareceu sugar todo o ar da sala. Ricardo, a meio de um passo nascido de uma impaciência arrogante, congelou. Seu corpo ficou rígido, cada músculo travando, enquanto seu cérebro lutava para processar uma imagem tão selvagemente fora de contexto, tão absolutamente impossível, que se sentiu como uma alucinação. Isabela entrou no lounge. Movia-se com a graça lenta e deliberada de uma rainha entrando em sua corte, sua presença dominando instantaneamente o espaço. A dura luz caribenha que inundava as janelas pareceu suavizar-se ao redor dela, capturando a suave curva de seu vestido de linho branco. Sua gravidez não era uma vulnerabilidade, mas sua armadura, um símbolo potente e inegável da vida que ele havia traído tão casualmente. Seu rosto, pálido e sereno, era uma máscara de controle plácido, mas seus olhos, quando encontraram os dele através da extensão de concreto polido, eram como pedaços de gelo glacial escuro,
Atrás dela, como 2 sentinelas, estavam Jean-Luc Dubois e o gerente da FBO. Sua neutralidade profissional havia se aguçado em outra coisa: a inabalável deferência de soldados de pé atrás de seu comandante, Isabella. O nome escapou dos lábios de Ricardo como um sussurro abafado e incrédulo. O universo, que sempre se havia inclinado à sua vontade, havia fraturado de repente. Sua mente, geralmente uma calculadora de alta velocidade, de ângulos e alavancagem, ficou em branco. Buscou às apalpadelas uma narrativa, qualquer narrativa que pudesse conter esta anomalia. Uma surpresa? Ela havia decidido se juntar a ele? Ela estava verificando? Não. A quietude arrepiante em seu olhar, a ausência absoluta de calor, descartou essas possibilidades instantaneamente. Luana, que havia estado admirando as elegantes linhas do jato, virou-se ao ouvir o som da voz dele. Sua expressão de assombro despreocupado se dissolveu em um mosaico de confusão, depois de horror incipiente. Seus olhos se moveram da figura etérea em branco para o rosto atordoado de Ricardo, e então, inexoravelmente, para a esfera perfeita e proeminente do ventre de Isabella. Um bebê. A compreensão a atingiu com a força física de um tapa. Esta não era uma ex-esposa ou uma parceira de negócios distante. Esta era a esposa com 9 meses de gravidez. Toda a brilhante fantasia que Ricardo havia construído para ela, um mundo de jatos particulares, escapadas discretas e um futuro desvinculado de seu passado, se despedaçou em 1 milhão de pedaços de vidro barato e cafona. Ela era um clichê. Ela era a outra mulher. O olhar de Isabella permaneceu fixo em seu marido. Ela ignorou Luana, deixando-a completamente tão insignificante quanto a arte moderna de bom gosto nas paredes. Começou a caminhar em direção a ele, suas sandálias rasteiras sem fazer ruído, seu passo lento e medido amplificando a insuportável tensão na sala. Os instintos de Ricardo, aperfeiçoados em milhares de negociações hostis, finalmente se ativaram. Tentou assumir o controle da narrativa, de apresentar-se a si mesmo como a vítima de um mal-entendido. Bela, meu Deus, o que você está fazendo aqui? Disse sua voz uma imitação tensa de preocupação. Deu um passo em direção a ela com as mãos semi-levantadas, como se fosse consolá-la. Está tudo bem? O bebê? Aconteceu alguma coisa? Você não deveria viajar, não em seu estado. Você deveria ter me ligado. Foi uma atuação magistral, uma tentativa de pintá-la como imprudente e ele como o marido carinhoso e responsável. Mas as palavras se evaporaram na atmosfera fria que ela havia criado. Ela parou a apenas alguns metros dele. Você tem razão, disse sua voz assustadoramente tranquila, um lago plácido sobre um abismo sem fundo. Eu não deveria ter que viajar, mas havia alguns assuntos de negócios urgentes que exigiam minha atenção pessoal. Aqui, com a minha empresa, deixou que as últimas palavras flutuassem no ar. Cada uma pedra perfeitamente polida, caindo em uma piscina silenciosa, com as ondulações se espalhando para fora. Como se fosse um sinal, Jean-Luc Dubois deu um passo à frente. Sua postura rígida, sua voz nítida e formal, preencheu o silêncio. Senhor Vasconcelos, senhorita Fontes, começou, seus olhos fixos em um ponto logo acima da cabeça de Ricardo. Em nome do Conselho de Administração da Aerolux Holdings e sua carteira de ativos gerenciados, eu gostaria de dar as boas-vindas formais à presidente de nosso grupo de investimento principal. Senhoras e senhores, sua anfitriã aqui em Trancoso, a senhora Isabella Ribeiro de Moraes. A comissária Ania, que havia entrado discretamente no lounge com o resto de sua tripulação,
agora estava em posição de sentido. O sorriso praticado de serviço ao cliente havia desaparecido, substituído por uma expressão de profundo respeito, dirigida unicamente a Isabela. "Bem-vinda, senhora", disse sua voz clara e formal. "Estamos à sua disposição." Aerolux Holdings, presidente. Minha equipe. As frases detonaram na mente de Ricardo. Viu um flash de uma fatura de seu departamento de contabilidade, um nome que ele mal havia registrado. Uma simples linha no vasto orçamento de sua extravagância. Seu olhar se dirigiu ao jato Bombardier prateado que brilhava na pista, e depois de volta para a mulher serena e poderosa que estava à sua frente. O avião, a FBO, a tripulação de voo. Não era o poder dele. Ele não era o cliente. Ele era carga. Ele estava voando no avião dela. O sangue escorreu de seu rosto e o ar condicionado de repente pareceu ártico. Seu mundo inteiro havia sido recontextualizado em questão de segundos. Ele era um intruso em sua própria vida. Os lábios de Isabela se curvaram em um sorriso fraco e conhecedor que não continha calor. "Confio que seu voo foi confortável, Ricardo?", perguntou, sua voz um doce e venenoso néctar. O Dom Perignon 2008 estava resfriado ao seu gosto. Eu me certifiquei de anotar suas preferências. Minha equipe se orgulha de sua atenção aos detalhes, de sua discrição. Cada palavra foi um golpe cirúrgico que mostrou a profundidade de seu conhecimento, a totalidade de seu controle. Ela sabia, não apenas em abstrato, ela sabia tudo. Só então, depois de ter desmantelado por completo a autoridade de seu marido, Isabela finalmente dirigiu seu olhar para Luana. Não a olhou com a raiva de uma esposa desprezada. Foi infinitamente pior. Olhou para ela com o frio e indiferente desinteresse de uma CEO revisando uma despesa desnecessária. Luana estremeceu instintivamente, levando uma mão ao peito, seus dedos roçando os frios e duros diamantes do colar. De repente, parecia um colar de cachorro. "Senhorita Fontes", disse Isabela, seu tom mudando de uma ironia íntima para um seco desprezo corporativo. "A senhorita Luana Fontes é uma arquiteta júnior na Vasconcelos Empreendimentos. Eu revisei seu dossiê. Seu desempenho tem sido adequado." O fraco elogio foi mais condenatório do que qualquer insulto. "Receio que sua expertise arquitetônica particular não seja mais necessária para o projeto Trancoso." De fato, seu emprego na Vasconcelos Empreendimentos está terminado com efeito imediato. Seu voo de volta para São Paulo foi arranjado para esta noite, na Latam, em classe econômica. Um transporte a levará ao terminal comercial em 30 minutos. Isabela fez uma pausa. Seus olhos baixaram brevemente para o colar de diamantes. "Pode ficar com o colar. Considerem-no um pacote de indenização. Uma lição custosa sobre a diferença entre o afeto de um homem e seus ativos." Luana ficou paralisada, com o rosto cinzento. Lágrimas se acumularam em seus olhos, mas ela não se atreveu a deixá-las cair. Estava sendo apagada, não apenas da vida de Ricardo, mas da própria sala em que estava. Isabela voltou sua atenção para o homem com quem havia se casado. Sua voz se tornou mais baixa e íntima, mais uma vez. Um sussurro confidencial que foi o som mais aterrorizante que ele havia escutado. "Quanto a você, querido", ronronou, usando o termo carinhoso como uma arma. Parece que houve uma mistura catastrófica com suas acomodações. A Vila Maracujá é um lugar encantador. Eu estarei me hospedando lá. A reserva foi transferida para minha conta pessoal. Seus cartões de crédito corporativos
juntamente com seus pessoais vinculados às nossas contas conjuntas, foram suspensos aguardando uma auditoria completa das despesas não autorizadas. E este avião? Ela apontou elegantemente para a pista. Bem, ele está passando por uma manutenção não programada, indefinidamente. Ele não sairá até que eu o diga. Deu um último passo em direção a ele, fechando a distância entre eles. Ele podia sentir o cheiro do perfume dela, o familiar Chanel número 5, que agora parecia alheio e ameaçador. Podia ver a profunda e abissal dor que alimentava o fogo gelado em seus olhos. Você queria uma escapada, Ricardo? Uma fuga para um paraíso onde as regras normais não se aplicassem a você? Sussurrou, sua voz um golpe devastador destinado apenas a ele. Parabéns, você o encontrou. Bem-vindo à minha ilha. E na minha ilha eu faço as regras. Com essa última declaração, deu-lhe às costas um gesto de desprezo final. Jean-Luc ordenou sem olhar para trás. Por favor, escolte a senhorita Fontes para uma área de espera privada e certifique-se de que seus documentos de viagem estejam em ordem. Meu marido e eu temos bens conjugais a discutir. Enquanto Jean-Luc guiava suave, mas firmemente, a figura fantasmagórica de Luana para fora da sala, Ricardo ficou sozinho no silêncio ensurdecedor. Um rei espetacularmente destronado em um reino que ele nem sabia que não possuía. Ele estava encalhado, despojado de tudo, exceto do peso esmagador de sua própria loucura, enfrentando a esposa grávida que ele havia ofendido e o aterrorizante reinado desconhecido que acabava de começar. A prisão dourada. O vazio que Luana deixou para trás foi instantaneamente preenchido com um silêncio tão profundo que se sentiu como uma pressão física. Era um silêncio pesado e zumbido, pontuado apenas pelo fraco zumbido clínico do ar-condicionado e pelo som do próprio sangue de Ricardo rugindo em seus ouvidos. Ele ficou imóvel no centro do lounge, o tecido sob medida de seu terno Tom Ford de repente parecendo áspero e sufocante como um uniforme de prisão. Do lado de fora, através das janelas do chão ao teto, o sol caribenho caía sobre a pista com uma brilhante indiferença zombeteira. Seu paraíso havia se tornado uma sala de observação estéril, e ele era o espécime sob o vidro. Isabela o observou por um longo momento, sem piscar. Não havia triunfo em sua expressão, nem um flash de alegria vingativa. Apenas havia o frio e desapaixonado foco de uma mestra estrategista inspecionando um tabuleiro após um movimento decisivo que encerrava o jogo. Ela se moveu de sua posição perto da porta e afundou graciosamente no sofá de couro branco que ele havia ocupado há apenas alguns minutos. Um ato sutil, mas inconfundível, de usurpação. Ela era dona deste espaço agora. Acariciou a almofada ao lado dela, sua mão se movendo com um movimento lento e deliberado. Não era um convite para que ele se juntasse a ela. Era uma intimação para um subordinado. Todo o instinto no corpo de Ricardo gritou para que se rebelasse, que gritasse, que quebrasse algo. Mas seus membros se sentiam desconectados de sua vontade, pesados e inúteis. Ele caminhou os 3 metros até o sofá, como se estivesse vadando por concreto, a curta distância parecendo a caminhada mais longa e vergonhosa de sua vida. Sentou-se, não ao lado dela, mas na mesma borda da almofada que ela havia indicado, empoleirado ali como um estudante desonrado. O abismo entre eles agora era medido em centímetros, mas parecia ser de quilômetros de largura. Como? A palavra foi um arranhão seco, o único som que sua garganta pôde produzir. Como você soube? Isabela girou a cabeça para olhá-lo por completo, seu olhar analítico. Você quer a perícia de sua falha? Muito bem.
disse sua voz em uma cadência baixa e uniforme. Começou com um recibo, Hermès, por uma bolsa Birkin, em um tom de turquesa particularmente berrante. Estava no bolso do seu terno. Você sempre foi tão meticuloso, Ricardo, mas a arrogância gera descuido. É o defeito fatal dos homens que acreditam em sua própria mitologia. Continuou sua narração, uma dissecção clínica de sua traição. Você disse que era um presente de gravidez para mim. Uma mentira desajeitada. Conheço meu diretor de vendas. O nome no recibo não me era familiar. Um pequeno fio, então eu o puxei. Você contratou um detetive particular, murmurou, uma tentativa desesperada de enquadrar as ações dela como algo igualmente sórdido. Um sorriso fraco e sem alegria tocou seus lábios. Não seja tão comum. Detetives particulares são para esposas sem recursos. Eu, por outro lado, tinha nossos registros financeiros completos. Disse deixando a nuance de nossos se contorcer no ar. Eu simplesmente pedi ao meu escritório familiar em Genebra para fazer uma análise. Suas chamadas de conferência noturnas com a Ásia correspondiam perfeitamente com cobranças em restaurantes perto do apartamento de sua arquiteta no fim de semana em que você, supostamente, estava preso pela neve em uma conferência em Belo Horizonte. Isso foi há alguns dias muito ensolarados em Miami. De acordo com uma transação na casa tua, que minha prima Sofia foi gentil o suficiente para mencionar. Você estava deixando um rastro digital e financeiro de migalhas de pão e estava muito absorto em si mesmo para notar. Ela se reclinou, com a mão apoiada protetoramente em seu ventre. Mas a obra-prima de sua estupidez foi reservar esta viagem. Você canalizou o pagamento através da Aerolux Holdings para mantê-lo fora do livro razão da Vasconcelos Empreendimentos. O que você não percebeu em sua profunda subestimação em relação a mim é que minha pequena firma de capital privado, a Moraes Capital, liderou uma aquisição majoritária da Aerolux há 6 meses. Veja bem, Ricardo, enquanto você estava ocupado construindo sua fantasia, eu estava ocupada comprando a infraestrutura que a apoiava. Você não apenas usou seu dinheiro para me trair, você usou o meu. A plena e horrível ironia disso o invadiu como uma onda de náuseas. Ele não apenas havia sido pego em uma mentira, ele havia financiado sua própria execução. Um flash de seu velho eu, o lutador encurralado, veio à tona. Então, o que é isso, Bela? Um grande espetáculo antes que você chame os advogados. Você vai se divorciar de mim? Vai pegar metade de tudo e arrastar meu nome na lama? A risada de Isabela foi um som curto, agudo e chocante na sala tranquila. Divórcio, disse, balançando a cabeça como se estivesse divertida com a falta de imaginação dele. Oh, Ricardo, um divórcio é um fim, é uma libertação. Um divórcio lhe dá uma narrativa, o magnata trágico, o titã caído. Você poderia se reconstruir a partir disso. Eu não tenho nenhuma intenção de lhe dar um fim. Não estou interessada em destruí-lo. Estou interessada em possuí-lo. Ele a olhou, sua mente incapaz de captar seu significado. Nosso filho, disse, sua voz suavizando-se infinitesimalmente enquanto falava dele. Não será o produto de um lar desfeito. Não será pasto para as colunas de fofocas. Ele crescerá com um pai e uma mãe sob o mesmo teto. Nosso casamento continuará. Do lado de fora, nada terá mudado. Você será o poderoso e brilhante Ricardo Vasconcelos, e eu serei sua devota esposa. Seremos a família perfeita. E em particular, sussurrou com a garganta tensa de pavor. Em particular, disse ela,
sua voz voltando à sua temperatura gelada. Você deixará de existir. Seu affair, obviamente, acabou. Amanhã de manhã você ligará para Luana Fontes em seu escritório e lerá um roteiro que meus advogados estão redigindo. Você terminará o emprego dela e lhe apresentará um acordo de confidencialidade tão restritivo que ela não poderá sussurrar seu nome nem para sua terapeuta. Você fará isso com calma e sem se desviar. Financeiramente, continuou, você está insolvente. Enquanto falamos, meu escritório está executando uma manobra legal que coloca um embargo sobre todos os seus ativos pessoais, citando a apropriação indevida de fundos conjugais. Seu acesso a todas as contas foi revogado. Você será designado a um estipêndio mensal depositado em uma nova conta que eu controlo. Será suficiente para seus ternos e suas refeições. Uma mesada. A palavra ficou no ar, uma profunda humilhação. E a Vasconcelos Empreendimentos? Continuou sua precisão implacável. Não é mais seu reino, é uma subsidiária. Um novo Conselho de Revisão Estratégica dos Ribeiro de Moraes será implementado até o final da semana. Eles terão a aprovação final sobre todas as transações acima de R$50 mil. Você ainda terá seu lindo escritório, seu título, seu papel público. Mas você será um figurante, uma marca bem gerenciada. Minha marca. O quebranto final se abateu sobre ele. Você não pode, sibilou, as palavras um desesperado e sem poder assobio. Eu construí essa empresa com minhas próprias mãos. Você construiu? Rebateu ela, sua voz perigosamente calma. Ou você a construiu com empréstimos garantidos pelo meu pai? Com a credibilidade do nome Ribeiro de Moraes abrindo portas que você não podia? Com o dinheiro inicial de minha herança, que você chamou de investimento conjugal? Se você tentar brigar comigo, Ricardo, eu não apenas vencerei. Eu desencadearei uma tempestade legal e financeira que salgará a própria terra em que você está pisando. Eu desmantelarei a Vasconcelos Empreendimentos por partes e a venderei para seus concorrentes. Deixarei você com nada além de uma montanha de dívidas e um legado de fracasso. Agora me diga, é essa uma briga que você quer ter? Ele se deixou cair, derrotado. A luta havia se ido, extinta pela verdade fria e irrefutável. Ele havia confundido seu apoio com servilismo, havia confundido sua inteligência tranquila com passividade. Ele havia construído seu império sobre seus fundamentos e ela acabava de reclamar a terra. Levante-se, disse. A audiência havia terminado. O jato estará pronto para sua partida às 8h da manhã. Você voará de volta para São Paulo sozinho. Quando chegar à cobertura, encontrará seus pertences na suíte de hóspedes da ala leste. Você dirá à equipe que é para não incomodar a mim ou ao bebê com suas noites tardias. Você será convincente. Caminhou em direção à porta, parando com a mão na maçaneta. Olhou para ele, um homem solitário e quebrado, à deriva em um mar de couro branco. E Ricardo, disse, sua voz com uma última e arrepiante nota de instrução. Quando nosso filho nascer, você o segurará. Você o amará. E todos os dias você o olhará nos olhos e se lembrará de que a existência dele é a única razão pela qual eu permito que você continue vivendo a vida que você tão desesperadamente finge merecer. Seu mundo inteiro agora pende desse único e frágil fio. Nunca se esqueça disso. Abriu a porta e saiu para o sol deslumbrante, sem olhar para trás. A porta se fechou com um assobio, selando-o dentro da silenciosa tumba climatizada que ele mesmo havia criado. Ele se sentou lá por um longo tempo,
ouvindo o zumbido de um mundo que não lhe pertencia mais. Comentário final do autor. Então, o que acontece quando a jogada de poder definitiva não está na sala de reuniões, mas em um casamento? Ricardo Vasconcelos aprendeu da maneira mais difícil possível. Ele ficou com sua cobertura, seu título e seu nome, mas perdeu sua liberdade, preso em uma vida que agora era gerenciada e de propriedade da mulher que ele traiu. Sua história é um arrepiante lembrete de que as pessoas mais silenciosas na sala são frequentemente as mais poderosas e que subestimar a pessoa com quem você compartilha sua vida pode ser o erro mais caro que você jamais cometerá. O que você faria no lugar de Isabela? Você escolheria a aniquilação pública ou uma prisão privada para o homem que partiu seu coração? Deixe-nos saber sua opinião nos comentários. Se você adora histórias de drama e vingança doce e calculada, certifique-se de dar like neste vídeo. Compartilhe com alguém que precise ouvir isso e inscreva-se para mais relatos inesquecíveis.